Meus amigos, olha os bastidores que eu vou te contar da política brasileira. Eu sou João Barbeiro, analista e observador político. Adoro o que faço. Ontem teve uma reunião em São Paulo com o governador Ratinho e o Kassab. Já acordado com prato feito com Zema, Caiado, Eduardo Leite. Nas próximas semanas, na Associação Comercial de São Paulo, o Kassab irá anunciar Ratinho candidato à presidência pelo PSD. Opa! Isso é notícia de bastidor, mas de fonte seguríssima. Portanto, senhores, essa é uma notícia nacional que reflete muito no pleito estadual, no Paraná. Vamos uma análise agora sobre o Estado. Agora uma outra análise do que pode acontecer com o Ratinho candidato a presidente. Vamos lá. Ratinho candidato a presidente enfrentando dois extremos, Lula e Flávio Bolsonaro, direita e esquerda. Obviamente que a técnica do Ratinho vai ser o candidato centrado, do meio, barará, barará, barará. Se ele conseguir quebrar isso, o Ratinho pode ir para o segundo turno, o que é muito difícil. Se ele não quebrar isso, o Ratinho, no segundo turno, vai ter que apoiar o Lula. Por quê? Porque o Lula tem 4 anos só de mandato, não tem reeleição. E aí sim o Ratinho seria um baita de um candidato a presidente. Se ele apoia o Flávio Bolsonaro, é óbvio que ele não vai disputar a eleição com o Flávio Bolsonaro depois de 4 anos. Então este é o quadro. Ou o Ratinho faz uma votação pífia e pode perder a eleição no seu próprio estado, né? Porque se polarizar muito direita e esquerda, o próprio estado do Paraná esquece dos 70%, 80% da aprovação do Ratinho e vai fazer uma opção. Agora, se o Ratinho conseguir quebrar esse meio termo, quebrar esses extremismos, de repente ele se torna um candidato pujante, podendo criar aí uma expectativa. Na verdade, quem é candidato tem condições de ganhar ou perder. Então, o Ratinho está aí. Tem partido, maioridade, dinheiro. Por que não ser candidato? Meu entendimento, Ratinho não perde de jeito nenhum. Fazendo 8%, 10%, 12%, 20%, 30%, indo para o segundo turno, ou ganhando, ou perdendo. Não perde de jeito nenhum. Cria-se aí a oportunidade do Brasil conhecer Ratinho, que daqui 4 anos pode ser o futuro presidente do Brasil. Vamos lá. Ainda neste quadro, digamos assim que governador Ratinho, candidato a presidente. Guto e Greca, candidato do Ratinho no Paraná. Como ficaria o PL? Se terá candidato a presidente o Flávio Bolsonaro. O Paraná vai ter uma alternativa. Colocar o Giacobo, candidato a governador, para ter um palanque do Flávio. E tudo pode acontecer, porque de repente a direita, que vai ser uma eleição extremamente de extremismos absurdos, vai encampar a eleição do Giacobo. Né? Tudo pode acontecer. Aliás, o Giacobo que esteve conversando com o Flávio Bolsonaro e que inclusive cogitou-se, né, os bastidores contam isso, que teve uma conversa dele com o próprio Alexandre pedindo se o Alexandre não apoiaria o Flávio. E o Alexandre respondeu de imediato: imagina, eu estou num time do governador. Me parece assim que o governador não está muito no time do Alexandre, mas o Alexandre sempre esteve no time do governador. E aí, então, ele disse: não, eu sou o Ratinho. Se o Ratinho for candidato, eu sou o Ratinho. Né? E aí, então o PL começa a tomar um outro rumo. Quiçá o Giacobo, candidato a governador pelo PL, para ter um palanque forte aqui do Flávio Bolsonaro, ter um palanque, pelo menos, do Flávio Bolsonaro no Paraná. As composições estão acontecendo. Agora, meu amigo, é esperar para ver. Tem mais capítulos pela frente. Dito isso, com a confirmação de que Ratinho será o candidato a presidente do PSD, como é que fica no Paraná? Será que não vai ser a oportunidade
do governador Ratinho dizer, olha, eu preciso do Guto para andar pelo Brasil, e tirar o Guto do páreo na eleição estadual do Paraná, se rendendo até mesmo a pressões de diversos grupos políticos para que a dupla no Paraná seja Alexandre Cury e Rafael Greca. Ora, é a grande oportunidade que Ratinho Júnior tem de unir um quadro político geral, incluindo progressista e tudo mais, para aí sim disputar uma eleição com o Moro e também com o Requião Filho e, de repente, ganhar a eleição. Esta composição com Alexandre Cury e Greca resolveria, inclusive, situações do MDB e outras situações mais que foram criadas durante esta caminhada pelo próprio governador. O governador, por uma questão de amizade e fidelidade com o Guto Silva, segurou a onda até agora, mas está vendo que existe muita reação interna não querendo que seja este o candidato. É inegável isso. Eu gosto do Guto, acho um baita de um planejador, um cara atuante, brilhante, mas essa é a realidade do momento. Talvez o problema não seria o próprio Guto, seria alguns membros do governo do Ratinho, do PSD, que fazem uma baita confusão. A exemplo que o próprio Sandro Alex, o próprio Márcio Nunes, que criaram vários atritos assim internos dentro deste governo. Portanto, senhores, se o Ratinho não fosse candidato a presidente, aí sim poderia ter uma viabilidade de carregar o Guto no colo e fazer uma bela campanha. O Ratinho que vai sair aí com 70%, 80% de popularidade do governo dele. Mas com o advento dele ser candidato a presidente, eu acho que é a grande oportunidade do Ratinho estender um tapete para aquele que foi muito fiel a ele, por sinal, em toda a caminhada política, que é a questão do próprio Alexandre Cury. O Alexandre que, na Assembleia, enquanto presidente e como secretário e outras funções, sempre foi muito parceiro do governador Ratinho e sempre usa em seus discursos que não tem plano B, que ele é candidato a governador e que continua esse traçado do belo governo que ele diz do Ratinho. Portanto, senhores, eu acho que as coisas começam a funilar. E, obviamente, que o tempo não espera. Você pode enrolar, mas os prazos eleitorais estão aí, o tempo não espera e as pessoas também precisam de decisão. Aliás, aos indecisos e aos mornos, a Bíblia diz, se vomita. E essa lentidão de decisão do próprio governador acabou prejudicando o Guto Silva. Essa é a grande verdade. E acabou prejudicando o próprio governador, criando atritos e problemas aonde não tinha. Mas agora está aí uma grande oportunidade do governador resolver toda essa bagaça e compor de uma forma que um grupo grande político vá estar caminhando junto com Alexandre Cury e Rafael Greca. Entendo que, salvo isso, o governador teria que apoiar quem? O Moro? Não vai dar certo.